Na pequena cidade de Ravenwood, havia uma casa abandonada que era conhecida por seu passado sombrio. Diziam que um velho bruxo vivia lá há muitos anos, praticando rituais escuros e trazendo o mal para a região. Um grupo de adolescentes curiosos decidiu explorar a casa em uma noite sombria e chuvosa. Ao adentrarem a casa, sentiram a atmosfera pesada e opressiva. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e o som do vento uivava através das janelas quebradas. Enquanto exploravam os quartos escuros, ouviram um ruído vindo do porão. Curiosos e apreensivos, desceram lentamente as escadas. O cheiro de mofo e podridão ficava cada vez mais intenso. Ao chegarem no porão, encontraram um altar macabro. Sobre ele, havia um livro antigo, aberto em uma página com um feitiço proibido. Ignorando os avisos, um dos adolescentes decidiu recitar as palavras em voz alta. No momento em que o feitiço foi dito, a atmosfera da casa mudou instantaneamente. Sombras sinistras se contorceram nas paredes, e o ar ficou pesado e fétido. Uma presença maligna se materializou diante deles. Um por um, os adolescentes começaram a ser atormentados por forças sobrenaturais. Portas se fechavam violentamente, objetos voavam pelo ar e risadas macabras ecoavam por toda a casa. O terror era insuportável. Desesperados para escapar, os adolescentes correram para a saída, mas a porta estava trancada. Parecia que a casa os mantinha prisioneiros, à mercê do mal que despertaram. Conforme a noite avançava, as manifestações das forças malignas se intensificavam. Sangue escorria pelas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos e sombras grotescas se moviam freneticamente. O terror era indescritível. Um a um, os adolescentes foram sucumbindo às forças sombrias. Alguns desapareceram sem deixar vestígios, enquanto outros foram encontrados mortos, com marcas de tortura em seus corpos. Aqueles que restaram, em estado de pânico e horror, tentaram desesperadamente encontrar uma saída. Mas a casa parecia ter uma mente própria, mudando constantemente sua estrutura e desorientando os sobreviventes. Com o passar dos dias, a sanidade dos sobreviventes começou a se desfazer. Eles eram atormentados por visões horríveis, ouviam vozes sussurrantes em seus ouvidos e sentiam-se constantemente observados. Até que, finalmente, apenas um deles permaneceu, um jovem chamado Ethan. Ele estava exausto, traumatizado e completamente sozinho. Em um último ato de desespero, Ethan decidiu enfrentar a presença maligna que habitava a casa. Adentrando o porão mais uma vez, Ethan encarou a entidade maligna com olhos vazios de emoção. Em um instante, ele foi consumido por sombras macabras, sua existência se dissipando no ar. A casa em Ravenwood permaneceu como um testemunho sombrio do mal que ali habitava. A história dos adolescentes desaparecidos foi esquecida com o tempo, mas a casa manteve sua reputação como um lugar amaldiçoado, assombrado por almas perdidas. Aqueles que se aventuravam a entrar na casa abandonada em Ravenwood nunca mais retornavam. Rumores se espalharam de que a presença maligna dentro da casa havia se fortalecido com o passar dos anos, sedenta por mais vítimas. As pessoas da cidade começaram a evitar passar pela casa, cruzando o caminho da mesma apenas durante o dia, com medo do que poderia acontecer se estivessem lá após o anoitecer. Alguns diziam que a casa era uma porta para o submundo, permitindo que seres das trevas atravessassem para nosso mundo. Uma investigação foi realizada, mas nenhum sinal dos adolescentes desaparecidos foi encontrado. A polícia local acreditava que eles haviam se perdido na vastidão da casa, arrastados para algum canto obscuro pelo mal que ali residia. Fotos foram tiradas nos quartos macabros, mostrando a presença de figuras fantasmagóricas, rostos distorcidos e aparições demoníacas, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. As histórias sombrias continuaram a surgir em Ravenwood, afirmando que a casa estava viva e sedenta por sangue. Os sobreviventes que ousaram contar suas experiências foram considerados loucos e isolados pela comunidade. As pessoas começaram a evitar qualquer menção sobre a casa assombrada, com medo de atrair a atenção do mal que habitava ali. Até mesmo os corajosos caçadores de fantasmas se recusaram a investigar a casa abandonada de Ravenwood, sabendo do destino sombrio que aguardava aqueles que ousassem aprofundar-se em sua escuridão. Com o tempo, a casa abandonada se tornou uma lenda urbana tão terrível quanto qualquer folclore assombrado. Os moradores de Ravenwood evitavam falar sobre ela, temendo despertar as forças malignas que lá residiam. A casa tornou-se uma presença sinistra,
trancada em um mundo de escuridão e horror. Os adolescentes desaparecidos foram esquecidos com o passar das décadas, mas a casa permaneceu como uma lembrança viva e aterrorizante do mal que ali se instalou. A pequena cidade de Ravenwood nunca mais foi a mesma desde aquela fatídica noite, momentos antes de os adolescentes entrarem naquela atmosfera pesada e opressiva e cruzarem o limiar do terror. Com o tempo, rumores começaram a se espalhar de que a casa em Ravenwood era agora um lugar sagrado para os cultuadores do mal. Aqueles que se reuniam lá eram conhecidos por realizar rituais obscuros e fazer oferendas em troca de poder e proteção. Algumas pessoas até afirmavam ter visto figuras encapuzadas em volta da casa durante a noite, realizando práticas sombrias sob a luz da lua. Os moradores de Ravenwood viviam em constante medo de que as forças do mal que residiam naquele lugar viessem procurá-los durante as trevas. Muitos povos acreditavam que a única maneira de acabar com o terror da casa